Você jovem envolvido no trabalho da sua congregação, que gosta de ler e estudar, é participativo, tem o seu trabalho. Você já pensou nessa ideia de ser pastor, de você ir para o seminário para estudar, fazer o curso de teologia, se tornar um pastor da igreja? E pensa em ser mais proativo na igreja. Eu estive pensando no que o senhor falou e eu decidi ir para o seminário. Poxa, que bacana! Vamos então preparar tudo para que você possa fazer todo o estudo preparatório, para você poder ir ao seminário. Vamos encaminhar essas coisas todas. Cara, que bacana, que alegria! Obrigado. Você é muito bem-vindo no Seminário Concórdia. O dia a dia no seminário é muito interessante. Há o estudo do hebraico e o do grego, que são línguas originais das Escrituras. Também se aprende a estudar a Bíblia e a distinguir lei e evangelho. No seminário, participamos de atividades devocionais, musicais, teatrais e esportivas. Existem muitas possibilidades de engajamento. A caminhada até a formação é em parceria com a UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Ao longo do curso, existem diversas experiências práticas, como a capelania hospitalar, presidiária, entre outras. A moradia e as refeições são no próprio seminário. Fazem parte da formação do pastor diversos estágios práticos, até chegar o dia da formatura, para então ser ordenado como pastor da igreja e receber um chamado para administrar palavra e sacramentos. Venha para o Seminário Concórdia e se torne um pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Olá, muito bom dia a você que está acompanhando nesta manhã de sexta-feira o programa Teologando, o programa do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gravação deste programa num outro momento, que acessou aqui a página da Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, a rádio que há 7 anos é uma boa companhia para você. Também aqueles que acompanham o podcast, a rádio, que acompanham a página do YouTube da Rádio CPT, e vão acompanhar também as redes sociais do Seminário Concórdia, da IELB, que depois nós vamos solicitar lá para a ACS do Seminário, Assessoria de Comunicação Social do Seminário, que poste nas suas redes sociais também a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Você acabou de assistir aqui um vídeo institucional do Seminário Concórdia. Neste vídeo institucional do Seminário Concórdia, nós estamos falando da necessidade que a igreja tem de pastores. A igreja precisa de pastores. Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ou orem, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Deus confiou o ministério da palavra à sua igreja, Deus confiou o ofício das chaves à sua igreja, Deus confiou também o santo batismo, o sacramento do altar, a Santa Ceia à igreja, e a igreja chama pastores para pregar em nome da igreja, para batizar em nome da igreja e também para administrar a Santa Ceia em nome da igreja. Tudo isso por ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que mandou fazer discípulos de todas as nações, batizando estes discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses discípulos a guardar os seus mandamentos. Então, dentro dessa comissão, né, deste comissionamento que Jesus deu à igreja, a gente entende aí também, aliado a outros textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que são a doutrina do ministério pastoral, nós acabamos compreendendo aí a necessidade que a igreja tem de pastores. A gente viu uma pequena amostra disso aqui num vídeo institucional que foi gravado aqui há alguns meses aí pelo Seminário Concórdia, e diante deste vídeo, desta conversa, dessa abertura inicial aqui, quero apresentar para vocês o nosso entrevistado de hoje, que já é aqui um entrevistado quase que permanente da Rádio Cristo para Todos, tanto aqui no programa Teologando, quanto em outras atividades da Rádio Cristo para Todos, porque ele é o diretor do Seminário Concórdia, o Dr. Gerson Luiz Linden.
é o nosso professor lá do seminário, diretor, e sempre que a gente tem assuntos teológicos e assuntos pertinentes ao Seminário Concórdia, nós convidamos o diretor do seminário para estar aqui conosco. Então, a maioria dos nossos ouvintes já conhecem o Dr. Gerson Linden, que é o diretor do Seminário Concórdia, que é o nosso convidado hoje, e o nosso tema, então, hoje é Ministério Pastoral, mas nós não vamos falar do Ministério Pastoral numa perspectiva doutrinária, né? Isso é um momento para uma outra conversa. Hoje a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo aqui, é falarmos sobre a necessidade que a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tem de termos mais pastores, falarmos um pouquinho, então, de como é o processo para entrar no Seminário Concórdia, para ser aluno do Seminário Concórdia, como é a formação teológica no seminário, e falarmos alguns números aqui também sobre o número de alunos, o número de candidatos, enfim, a gente quer falar um pouquinho para que a gente tenha a ajuda da igreja no recrutamento de novos alunos para o nosso seminário, que a igreja precisa de pastores, e a igreja precisa de mais pastores, e então o Seminário Concórdia, que é a escola de profetas da igreja, é o educandário oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e é no Seminário Concórdia que os nossos pastores, os pastores da IELB, são formados. Bom dia, professor Gerson Luiz Linden, bem-vindo ao programa Teologando, muito obrigado pela sua presença aqui, e que Deus abençoe esse nosso bate-papo aqui hoje sobre pastores para o Seminário Concórdia, pastores para a IELB e alunos para o Seminário Concórdia, né? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, muito bom dia, pastor Joel, e a todos quantos estão acompanhando este programa da Rádio CPT. É sempre um prazer poder conversar, principalmente sobre um tema tão importante. E você colocou na sua fala inicial, pastor Joel, uma coisa muito significativa, lembrando as palavras de Jesus quando ele se dirige aos, então, discípulos dele, que depois viriam a ser apóstolos. Ele diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E a gente sabe pelo relato do texto bíblico que o próprio Jesus, então, tomou alguns dentre aqueles que o seguiam e os chamou de apóstolos e os enviou para o que a gente pode chamar até de um estágio de teologia, como vemos lá em Mateus capítulo 10, dentro desse preparo deles para o futuro ministério. É importante essa palavra porque tudo começa com dobrarmos nossos joelhos diante de Deus, que é aquele que envia pastores à igreja. Afinal de contas, é o próprio Cristo que batiza, é o próprio Cristo que prega, é o próprio Cristo que dá o seu corpo e sangue por intermédio de um instrumento humano que ele chama, prepara, envia ao mundo. E ele nos deu como igreja este privilégio e essa responsabilidade de preparar pessoas bem preparadas, na verdade, para que façam um trabalho tão importante de pastorear o povo de Deus, de alimentar o povo de Deus aqui neste mundo e de proclamar este evangelho a mais e mais pessoas, para que, de fato, o lema da IELB cada vez seja mais real na nossa vida, o Cristo para todos. Então, é uma grande alegria poder conversar sobre esse tema, que nos alegra tanto como igreja e como seminário. Preparar pessoas para a tarefa mais importante que há no mundo, anunciar Jesus Cristo, que é a única esperança da vida eterna. Muito bem. Então, o professor falou algo bem significativo, né? Tudo começa com o dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, que é o Senhor da seara, que é o Senhor da igreja, porque é Ele quem chama pastores e Ele quem envia pastores também. A gente vê lá na explicação, né, que o Espírito Santo chama, congrega e ilumina os cristãos, né? E assim também é Deus Espírito Santo chamando as pessoas para o servirem nos mais variados dons, né? Nas mais variadas vocações. Todos nós temos chamados na nossa vida, né, no sentido de vocação, de um chamado que Deus nos dá para sermos pai, para sermos mãe, marido, esposa, enfim, e as mais várias habilidades e profissões que existem no nosso mundo, né, professor Gerson? E é interessante, esses dias eu estava vendo algumas reportagens aí sobre a questão de capacitação profissional e novos empregos, novas profissões. Existem novas vocações, né, que são profissões da nossa época agora, especialmente agora com essa questão da revolução tecnológica que a gente utiliza desta era da comunicação,
existem profissões novas aí, que estão até sendo regulamentadas por leis, tem leis, tem códigos de éticas e tudo mais. Por exemplo, o pastor tem o código de ética pastoral, né? Que o pastor que filia-se à IELB, ele assina, ele aceita, então, o código de ética pastoral. Quem é um advogado, ele tem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal. Assim também, quem pratica medicina tem algumas regras a serem seguidas pela medicina, enfim, assim por diante, né? Então, agora tem novas profissões que precisam ser regulamentadas ou por código de éticas, ou por estatutos, ou por leis, porque vai gerar aí direitos e deveres nessas profissões, né? Direitos trabalhistas e deveres da cidadania, enfim. Dentro desse mundo, né, tão dinâmico que a gente vivencia aí, temos novas profissões, mas temos esta que, para nós, é uma vocação muito especial, que é a de servir a Deus na igreja como pastor. Na verdade, a gente pode servir a Deus na igreja nas mais variadas funções, atividades dentro da igreja, com as nossas habilidades, com os nossos dons, né, nas vocações que Deus nos deu. Não precisamos necessariamente sermos pastores para servirmos a Deus de forma especial. Todo servir a Deus é especial, porque é Deus quem nos chama para servi-lo e Deus quem nos capacita para servi-lo. Mas, como nós somos o departamento de ensino da igreja, o diretor Gerson é o diretor do Seminário Concórdia, nós vamos falar de um chamado especial, de uma capacitação especial, que é a formação acadêmica e teológica dos nossos pastores, dos nossos alunos, melhor dizendo, né, para depois servirem a Deus no ministério pastoral. É nessa perspectiva aqui hoje. Então, o Seminário Concórdia, professor Gerson, atualmente, ele atua num convênio de mútua cooperação entre a IELB, que é a mantenedora do seminário, e a AELBRA, que é a mantenedora da Universidade Luterana do Brasil. O aluno que vem estudar no Seminário Concórdia, ele faz 2 cursos de teologia, né? Um é o bacharel em teologia, que é o curso reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, que é organizado em conjunto com a IELB e a Universidade Luterana do Brasil, mas ele é ministrado pela UBRA, nas regras do MEC, e o aluno se forma, então, em 4 anos em bacharel em teologia. Essa é a primeira formação que o nosso aluno do Seminário Concórdia tem. Ele pode fazer essa formação, inclusive, por educação à distância, que é uma modalidade de ensino que o curso de teologia tem. E, concomitantemente a isto, o aluno ele vai fazer o curso de teologia Ministério Pastoral lá no Seminário Concórdia. E ele faz, então, algumas disciplinas que não são oferecidas no curso de teologia da UBRA, mas que são pertinentes e necessárias para a formação pastoral na IELB. Então, o Seminário Concórdia aí atua em conjunto com a Universidade Luterana do Brasil, mas também tem a sua dinâmica própria ali para que ele seja, então, um candidato ao ministério pastoral, né? Porque primeiro ele tem que formar-se no seminário, né, no curso de teologia da UBRA, fazer 1 ano de estágio, depois mais 1 ano ali de especialização em teologia e Bíblia pelo seminário e pela UBRA, e então ele é posto à disposição da igreja para receber um chamado para uma das congregações da IEL. Então, mais ou menos é isso na questão de formação dos nossos pastores aí para serem pastores da igreja. E para um jovem ou que terminou o ensino médio, que está concluindo o ensino médio, está em fases de vai para a 3ª série do ensino médio ano que vem, ou recém concluiu o ensino médio, ou para alguém que já fez o ensino médio, ou tem uma outra formação acadêmica que já tem alguns anos a mais aí, né? Não necessariamente que está concluindo o ensino médio agora, na juventude, mas pode ser também uma pessoa de mais idade, para que uma pessoa que esteja interessada em ser aluno do seminário e receber a formação teológica que a gente acabou de falar aqui do seminário e ser aí um candidato ao Ministério Pastoral da IELB, professor Gerson. O que ele precisa fazer e qual que é o procedimento e o que o seminário tem, como que o seminário prepara e tudo mais. Gostaríamos de ouvir aí o diretor um pouquinho, porque para você, amigo ouvinte da Rádio CPT, que está acompanhando aqui o nosso programa, seja agora ao vivo, ou seja na gravação depois, né, o nosso objetivo aqui hoje é pedir ajuda à IELB, às congregações da IELB, para que nós tenhamos candidatos ao Ministério Pastoral da IELB. Né? Nosso propósito aqui hoje é esse.
Então, a gente está com o diretor do seminário aqui para falarmos sobre isso. Professor Gerson? Muito bem, muito obrigado, pastor Joel. Acho que foi colocado com muita clareza como acontece a formação acadêmica, vamos chamar assim, do futuro candidato a pastor da IELB, de Igrejas Irmãs. Eu gostaria de retornar um pouquinho para antes disso. É importante que a gente lembre, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, que se alguém deseja ser pastor, ele está desejando uma coisa muito boa, né? Na outra tradução dizia, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É claro que as coisas começam pelo desejo de servir a Deus no ministério, né? Um desejo que naturalmente é abençoado por Deus, é algo bom, como diz o apóstolo Paulo. E por isso a formação para o ministério, ela já começa antes. E para alguns candidatos, ela começa diretamente no seu batismo e na vida cristã que tem junto com a sua família. Na verdade, ser teólogo é algo que nós poderíamos dizer aqui, talvez alguns achariam até um pouco de exagero, mas ser teólogo é ser um cristão, né? Todo aquele que conhece a Deus e que tem este privilégio de testemunhar a obra de Deus, especialmente a obra da salvação em Cristo, é teólogo. Nós somos teólogos já pelo batismo, somos teólogos pela formação na nossa comunidade. E buscamos, muitos de nós, uma formação acadêmica que nos permita, então, também servir como pastores na igreja, né? O que já é uma outra coisa. Como eu disse, alguns já desde a sua formação mais tenra no lar, desde o seu batismo, a escola dominical, instrução de confirmandos, já tem um preparo para aquilo que virá mais adiante. Outros que entraram para a igreja mais tarde, tem pelo menos 3 anos de convivência dentro da igreja. Essa é uma exigência que é feita, né? Que tenha 3 anos de convivência com a comunidade local, para então ingressar no seminário. E isso para nós, pastor Joel e queridos amigos da CPT, é muito importante. Afinal, ser pastor não é apenas um desejo pessoal. O desejo pessoal é importante, ninguém deve ser forçado a ser pastor. É importante querer ser pastor, mas também é algo que pertence à igreja. E por isso a igreja está por detrás de todo o candidato ao ministério. A igreja auxilia o seminário, apoia o seminário, mas participa muito diretamente na formação do seminário, quando prepara esses candidatos, pelo menos 3 anos antes de ingressarem, né? Por isso é muito importante que os candidatos ao ministério, eles venham de dentro das comunidades, né, e vivam a vida congregacional, vivam como é bom viver essa vida em comunhão com Cristo e com o seu povo. Depois disso, então, pastor Joel e amigos, quando alguém, então, decide que ele gostaria de ingressar no seminário e formar-se, preparar-se para ser pastor, existe um ano de preparo. Um preparo bem específico anterior ainda ao ingresso. Então, para termos uma ideia, agora, neste final de ano, nós abriremos novamente uma inscrição para os candidatos que pretendem ingressar no seminário em 2023. Por quê? Porque em 2022 eles farão este curso preparatório. Neste curso preparatório, eles terão uma oportunidade muito rica de ler toda a Bíblia, de ter um guia para a sua leitura da Bíblia, de introdução aos livros da Bíblia. Eles terão a oportunidade de ler um material doutrinário, as doutrinas que a igreja cristã e a igreja luterana particularmente confessa. Terão a oportunidade de retomar o estudo do Catecismo Menor de Martinho Lutero. E ao longo deste ano, junto com o seu pastor, junto com a sua comunidade local, com o próprio distrito no qual a sua comunidade está, o candidato vai sendo preparado. E o seminário envia provas ao longo deste ano para que ele seja testado no seu conhecimento e até para desafiá-lo a se aprofundar e conhecer mais. E ao final do ano, portanto, agora nós estamos falando do preparo para o ingresso em 2023, então ao final do ano de 2022, os candidatos vêm até aqui São Leopoldo, até o seminário, realizam mais provas, diálogo com os professores, um teste psicológico e o próprio processo seletivo da universidade. Para este ano,
pastor Joel e amigos, nós teremos agora, no final deste mês de novembro, a etapa final do preparo dos candidatos para ingresso em 2022. Ainda este ano faremos isso de maneira remota, né, mas esperamos que no próximo ano possa ser retomada toda a normalidade, né? Então, agora, no final de novembro, os candidatos que temos, são em número de 17 de momento, farão ainda algumas atividades em preparo para o ingresso no próximo ano. E aí sim, aí entrarão no curso de teologia, preparando-se para serem pastores da igreja. Então, eu quero enfatizar isso, pastor Joel e amigos, de que o preparo para o ministério, ele é feito de maneira formal no seminário, essa é a maneira como a IELB, como a igreja, e assim como a grande maioria das suas igrejas irmãs decidiu fazer, mas o preparo efetivamente ocorre antes, já começa antes, na vida congregacional, na vida comunitária com o povo de Deus. Muito bem, professor. Com a sua fala, eu me lembrei da minha caminhada para o seminário, né? E assim, dentre as coisas que me motivaram aí para o seminário, uma delas foi a maneira como o meu pastor vivenciava o ministério dele, como ele exercia o ministério pastoral dele. Então, assim, era uma pessoa muito querida e vivia o seu ministério de forma muito ativa, muito intensa, e olhava a forma como ele desenvolvia o ministério pastoral dele, e aquilo, assim, puxa, eu gostaria de trabalhar assim como o pastor Ricardo Chato também trabalha como pastor. Então, ali, ele vivendo com fidelidade a Deus o ministério dele, estava me preparando para o meu ministério também. Então, ali a igreja, né, estava fazendo essa preparação. Aliás, pastor Joel, se eu posso interrompê-lo assim brevemente, mas só a sua fala é muito importante. Quando os candidatos a alunos vêm até o seminário, ou agora neste ano faremos isso de maneira remota, e eles têm um diálogo com professores, uma pergunta que nós sempre fazemos para eles por que você quer ser pastor? O que o motivou para isso? E é uma coisa muito bonita, que nos alegra muito, que a imensa maioria deles menciona o seu pastor. O pastor realmente da IELB tem sido uma bênção para que futuros pastores venham a ser preparados. E aí, se eu posso já no momento já, pastor Joel, aproveitar essa deixa que o senhor deu, para dizer isso para os nossos queridos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vocês têm um papel extremamente importante no despertamento de jovens para que pensem na possibilidade de vir a ser pastores no futuro. Eu até faço aqui um desafio aos pastores da igreja, um desafio no melhor sentido da palavra, né? Que vejam entre os jovens da sua congregação, não apenas jovens, senhores também, né, que talvez não puderam anteriormente vir ao seminário, mas que vejam entre os jovens senhores da sua congregação possíveis candidatos ao ministério, pessoas que de fato amem a palavra de Deus, que gostam de estudar a palavra de Deus, que estejam dispostos a estudar bastante, para um preparo importante para a tarefa tão fundamental. E o desafio é este: na medida em que vocês têm um jovem, um senhor na sua congregação, pergunte para ele: você já pensou em ser pastor? Você já pensou em ir para o seminário? E nós aqui do seminário nos colocamos à disposição. Mandem para nós o nome deste jovem, desse senhor, com seu endereço eletrônico, enfim, para que nós entremos em contato com ele também, para fazer essa mesma pergunta e incentivá-lo a que pelo menos pense nessa possibilidade. O pastor Joel colocou muito bem no começo da fala que toda vocação de cristãos é uma vocação divina. Então, aquele que serve na vida diária, na sociedade, na família, na sua comunidade, fielmente, como filho de Deus, está servindo a Deus, tem uma vocação divina. Mas alguns precisam ser pastores. Nós precisamos de pastores na igreja, precisamos daqueles que preguem o evangelho publicamente, administrem os sacramentos, visitem os membros da igreja e tragam conforto nas horas de aflição, enfim, façam todo aquele trabalho pastoral. Então fica esse desafio, pastor Joel, para nossos queridos amigos pastores da igreja, para que vejam jovens e senhores da sua congregação e perguntem para eles. E também nos enviem o nome deles, que nós teremos todo o prazer
em escrever para cada um deles e também procurar despertá-los para esta oportunidade de serviço a Deus. Sabe que essa pergunta, professor, a gente repete ela no final do curso teológico ali, o professor, o pastor presidente da ELB, o pastor Geraldo, aí o pastor Éder, que é o vice de expansão missionária, e eu, o vice-presidente de ensino. Por enquanto, nós três estamos nessas funções aqui na ELB, então nós coordenamos o processo de chamado para os formandos. E a gente faz uma entrevista com os formandos, para depois, então, a gente apresentar os locais que mandaram chamado pastoral para os formandos, e então, o primeiro chamado. Então, nessa perspectiva, professor, a gente sempre faz a pergunta assim, por que você quer ser pastor da igreja? Qual foi a tua motivação para vir para o seminário? Por que você decidiu vir para o seminário? E lá no final do curso, então, eles repetem essa fala, né? Dentre várias colocações que fazem, né? O meu pastor foi um exemplo para mim, meu pastor foi um modelo, meu pastor me estimulou, meu pastor incentivou. Foi um convite que alguém fez para mim uma vez. Uma vez meu padrinho de batismo perguntou se eu não queria servir a Deus na igreja. Tem várias coisas que motivam a pessoa a ir para o seminário, mas uma boa parte dos alunos, a maior parte dos alunos, falam também do incentivo que os seus pastores lhes deram. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Então, é um apelo aqui para os nossos pastores, né? Nós estamos aqui convidando a igreja, né? Pedindo a ajuda da igreja para a captação de alunos para o seminário. Então, pastores, né? Nos ajudem, né? Auxiliem, para que a gente possa aí ter mais pastores na igreja também. E é claro, a gente está fazendo aqui um apelo para a igreja, né? A gente falou de forma especial, direcionado aos pastores aqui, mas a igreja precisa de pastores. Então, igreja, nos ajude a termos pastores no seminário, né? Conversem com seus filhos, aqueles que o professor citou aqui, alguém que já não é tão jovem assim, mas que tem o desejo, né? Os senhores que têm o desejo de servir a Deus na igreja, converse com o marido, com a esposa, aí a família, converse com pastores, existem possibilidades para estarem no seminário e ser pastor aqui. Professor, eu mencionei aqui que a gente faz uma entrevista com os formandos para o chamado pastoral ali no final do ano. Atualmente, nós temos 21 candidatos ao Ministério Pastoral, né? 21 alunos que vão se formar aí, estarão aptos, então, a receberem um chamado. A igreja está trabalhando aí, a diretoria nacional está recebendo estes chamados, e para poder, então, distribuir os chamados para os formandos. Nós teremos, em 2022, nós teremos 14 estagiários. A gente recebeu aqui 24 pedidos de estagiários para estes 14 estagiários, então 10 locais vão ficar sem estagiário, né? 10 locais ficarão sem estagiário, mas então a gente terá 14 estagiários no ano que vem. Esse ano de 2021, nós temos 28 estagiários. Em 2021 são 28 estagiários. Como é que está o número de alunos aí do seminário? Qual que é a perspectiva de formação nos próximos anos? O professor citou aí que já quem vai ingressar no seminário em 2022, ele terá que fazer agora, ao final do mês, o processo seletivo. Ele passou o ano de 2022 estudando em casa, o pré-seminário, agora ele faz o processo seletivo tanto do seminário quanto da UBRA para ele iniciar em 2022 os seus estudos. Como é que está a perspectiva para os próximos anos aí nesse sentido, professor? Pois por um lado, nós ficamos sempre muito felizes de a cada final de ano, poder, como seminário, entregar à igreja um grupo de pessoas formadas, capacitadas, qualificadas para o ministério. Eu vejo que isso é uma bênção muito grande que nós, como IELB, podemos ter. Nós temos um bom número de formandos, temos tido nos últimos anos, e o pastor Joel já mencionou, teremos 21 formandos este ano. No próximo ano, então, retornando os estagiários, teremos 28, né? Se todos continuarem, se Deus quiser, teremos 28 formandos no próximo final de ano, mas veja que para 2023, nós teremos, então, 14, aqueles que no próximo ano farão o estágio,
e então em 2023 estarão se formando 14, ou seja, é metade do que no ano anterior terão se formado. E isso já começa a nos preocupar, né? Se por um lado nós ficamos felizes com cada um dos formandos, ter formandos entregues para a igreja é uma bênção extraordinária, e se me permite a palavra, que não é a melhor, evidentemente, mas é um produto concreto do trabalho do seminário, poder entregar pessoas capacitadas, cada um deles. Por outro lado, nos preocupa. Veja que nós temos, então, no 4º ano teológico este ano, irão para o estágio no próximo ano 14 alunos. No 3º ano teológico temos 14 alunos também. No 2º ano teológico temos 16. E já no 1º ano, aqueles que ingressaram este ano, são em número de 10. Temos para o próximo ano, por enquanto, 17 candidatos. Não sabemos se todos eles ingressarão no próximo ano. Há uma preocupação, e eu sei que não é uma preocupação do seminário, simplesmente, é uma preocupação da igreja, que nós tenhamos sempre pastores preparados para a igreja e para as igrejas irmãs. Eu acho que todos os que acompanham a Rádio CPT estão a par de que a IELB tem tido essa oportunidade muito rica de enviar pastores para outros países, seja da África, seja da América Latina. Portas estão se abrindo, né? E é preciso que haja mais e mais pastores a pregar o evangelho no Brasil e no mundo. Inclusive, alguns de nossos formandos atuam e vão atuar não apenas no ministério congregacional em outros países, mas alguns estão sendo chamados até mesmo para atuar em seminários de outros países e preparar pastores. Então, é uma responsabilidade, não é, pastor Joel? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade tão extraordinária que temos. Mas, como eu disse há pouco, nós temos números decrescentes, se nós compararmos o que temos hoje e o que teremos no próximo ano, comparando com o que teremos daqui a 6 anos, quando esses 10 alunos que estão no 1º ano se formarem. Então, isso nos preocupa, porque se a gente faz um pouquinho as contas, né, daqui a 6 anos, nós estaremos num período em que possivelmente muitos dos atuais pastores estarão se aposentando, né? Nós sabemos que lá no final da década de 70, nos anos 80, tivemos turmas grandes, né? E possivelmente, isso é a natureza, né? Alguns deles estarão interrompendo o seu ministério, se aposentando. Por isso, nós precisamos preparar muita gente e precisamos olhar para fora do Brasil. Eu creio que essa oportunidade que a IELB está tendo, através do projeto Aliança, é uma oportunidade riquíssima e que nos convida a ver que a missão de Deus não termina na nossa fronteira, ela vai adiante. A oportunidade está surgindo e, por isso, precisamos de mais candidatos. Eu quero reiterar aquilo que o senhor falou, pastor Joel, de que quando nós pedimos aos pastores que indiquem candidatos, nós queremos falar também às congregações e liderança, né? Aqueles que estão convivendo aí com os jovens dentro do seu próprio lar, na sua união juvenil da congregação, ou daqueles jovens que estão participando das atividades da igreja. Que todos estejam de olho e que incentivem os jovens a, pelo menos, pensar na possibilidade de servir a Deus como pastores da igreja. Então, hoje, para resumir, nós temos, ao todo, no seminário, 105 estudantes, 103 são alunos do seminário, contando aqui os 28 estagiários, e 2 deles estão em programas de intercâmbio. Um deles está na Alemanha e o outro está nos Estados Unidos. Então, contando tudo isso, temos 105 estudantes, o que é um número muito bonito, que nos alegra muito e que certamente cada um deles poderá ser uma grande bênção para a igreja e para a missão de Deus aqui no Brasil e também em outros países do mundo. Muito bem, professor. Então, aí fica o convite, né, para as congregações, para as famílias. É muito bonito, muito importante as famílias se envolverem nisso, né? A gente verifica aí nas congregações o respeito, o carinho e a consideração que os nossos congregados têm pelo ministério pastoral, pelo pastor e pela pessoa do pastor, mas a gente olha especificamente para o respeito que a igreja tem para com o ofício pastoral, né? Então, isso é muito importante, porque é uma necessidade da igreja. Então, quando as famílias
colaboram e oferecem seus filhos para trabalharem na igreja como pastores, né? Isso é muito importante. Então, não é uma tarefa que a gente dá só para os pastores, nos ajudem a termos mais pastores no seminário. É claro que os pastores são, a gente falou o porquê aqui, né? Os pastores são muito bons incentivadores para que a igreja tenha mais pastores. Primeiro, ele exercendo, assim, o seu ministério de forma consagrada, de forma dedicada, ele já estará, assim fazendo, ele já estará estimulando que jovens queiram ir para o seminário, né? Mas ele ter ações intencionais com jovens da sua congregação, para que essas ações intencionais, então, nos ajude a termos mais pastores, mais candidatos ao ministério, né, mais alunos no seminário. Mas também as lideranças das congregações e as famílias são convidadas aí. Eu achei interessante, um dia um jovem falou assim, o meu padrinho de batismo perguntou se eu não queria ser pastor, né? E eu lembrei que o meu padrinho, o Frederico Lemke, ele era pai, ele é falecido já, né? Ele era pai do pastor Emir Lemke, né? O pastor Emir Lemke é um pastor emérito lá em Curitiba, lá no Paraná, hoje. Então, o Frederico, uma vez, ele me deu uma Bíblia, e quando ele me deu aquela Bíblia, ele falou assim, quem sabe você lendo essa Bíblia aqui, daqui uns dias você não vai comigo para o seminário para ser pastor. Despretensiosamente, né, estava ali fazendo um convite, né, que é a ação de Deus para que a gente acabe decidindo para ir para o seminário. E, então, dentro disso que nós conversamos aqui, professor, eu acho que a gente conseguiu dar o recado para a igreja, né, e para os ouvintes do programa Teologando, aqui o programa do Departamento de Ensino da Igreja, e para os ouvintes da Rádio CPT, que acompanham na página do Facebook. Muito obrigado a você que está interagindo aí, deixando seus comentários aqui na página do Facebook. Também para você que está acompanhando no YouTube, deixando seus comentários aqui. Depois nós vamos responder os comentários para você. O professor Gerson também, se quiser depois acessar ali o link e responder aos comentários, às perguntas que estão vindo, nós vamos agradecer bastante a sua participação e agradecemos a sua audiência. Pedimos que você, de repente, copie o link dessa entrevista aqui, né, com o professor Gerson e envie, de repente, aí para um jovem, alguém que você acha que tem potencial para vir para o seminário, para que a gente possa depois entrar em contato. E por falar em contato, professor, a gente, então, assim, para o ano de 2022, o processo finaliza agora no final de novembro, com o processo seletivo que será via online, né, e tudo mais. E para 2023, então, o aluno que queira ingressar no seminário em 2023, o que ele precisa fazer para que a gente possa orientar os nossos candidatos ao seminário aí? Muito bem. Nós vamos lançar a inscrição para o processo seletivo do próximo ano, para ingresso em 2023, agora ao final do mês de novembro, comecinho do mês de dezembro, né, com todas as orientações. Basicamente, o que o seminário pede é que o candidato, ao ingressar no seminário, tenha pelo menos 3 anos de membresia na igreja, ou seja, seja membro da IELB há pelo menos 3 anos, e ele, então, ao inscrever-se, ele vai receber o material para estudo. A ficha de inscrição para o processo seletivo estará colocada na página do seminário, na internet. Muito fácil, www.seminarioconcordia.com.br. Lá a igreja encontrará a ficha de inscrição, então o candidato poderá preencher e nos enviar, e então ele receberá o material para o seu preparo ao longo do próximo ano, e ao final, lá de novembro do próximo ano, ele virá aqui ao seminário para a etapa final, e desejando, então, que possa ingressar no ano de 2023. Então, agora, ao final do mês, começo do mês de dezembro, nós iniciaremos o processo de inscrição para o curso preparatório. Muito bem, então a gente aguarda aí a ficha de inscrição. Agora é com você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, os pastores e congregações, líderes, famílias, né, indiquem candidatos para que eles possam serem contactados aí pelo diretor do seminário e dar prosseguimento ao processo seletivo aí de candidatos ao seminário para o ano de 2023.
A gente iniciou aqui com aquele vídeo institucional do seminário, e a gente falou sobre a necessidade que a igreja tem de ter mais pastores. O professor Gerson mencionou aqui muito bem, no final da década de 70, início da década de 80, ali nós tivemos turmas grandes de pastores nos seminários. Então, isso fez com que a igreja tivesse muitos pastores aí por um bom tempo, e agora, pelo processo natural aí de idade, né, os pastores estão chegando ao momento de se aposentar. Então, nos próximos anos aí nós teremos muitos pastores se aposentando, né, e com isso a gente vai ter uma abertura grande aí de novas congregações vacantes, né, congregações que não terão seus pastores. E com o número de alunos que o seminário está formando e o número de pastores que provavelmente se aposentarão, mais aquelas vacâncias naturais, né? Um pastor recebe um chamado para uma outra congregação, uma congregação cresceu e agora está chamando um segundo ou terceiro pastor, uma paróquia que é grande, agora melhorou as suas condições financeiras, ela construiu uma nova casa pastoral, ela está desmembrando uma ou duas congregações e ela está chamando um pastor para atender ali um segundo ou terceiro pastor, enfim, tem várias formas aí de congregações chamarem os seus novos pastores, e além também de um processo que é natural. Essa semana nós tivemos o óbito de um pastor querido nosso aí, pastor de Campo Grande, ele foi meu orientador de estágio, o pastor Carlos Williams, e ele teve um problema cardíaco e faleceu. Então, a gente, há pouco tempo, teve um pastor que faleceu de Covid, enfim, né? Então, tem esse processo natural aí de vacância de congregações, mais a aposentadoria, mais novos locais de trabalho, essas oportunidades. O professor me lembrou muito bem aqui, a igreja está agora sendo chamada a participar do projeto Aliança. Atualmente nós temos 7 pastores trabalhando no projeto Aliança aí pelo mundo afora, e hoje, inclusive, teremos reunião aí com o projeto Aliança para a gente conversar sobre a possibilidade de termos mais pastores na África e aqui na América Central e na América do Sul. Então, provavelmente, teremos alguns dos nossos formandos aí trabalhando em um desses locais, e eles também querem pastores do campo, né, pastores já com experiência para trabalharem em seminários lá na África e tudo mais, educadores teológicos, e provavelmente, se um desses pastores do campo aceitar o desafio de servir lá, nós teremos aí congregações vacantes nesse sentido aí também. Então, é bem dinâmico isso, né, professor? Bem dinâmico essa questão aí de congregações que chamam os seus pastores. E a nossa função como departamento de ensino e a razão de ser do Seminário Concórdia é receber alunos e formar estes alunos, capacitar estes alunos academicamente, né, que Deus, Espírito Santo, capacita pelo poder da sua palavra e do seu amor e da sua vontade, né? E nós, Seminário Concórdia, a igreja, capacitamos aqui academicamente para que a igreja tenha pastores bem preparados e fundamentados aí na palavra de Deus e nas confissões luteranas para servirem a Deus no ministério pastoral. Muito bem, agradeço ao professor Gerson, passo a palavra novamente ao professor e para que ele dê o recado aí, o aviso. E, professor, muito obrigado aí pelo seu trabalho dedicado. Nós louvamos a Deus pelo seu ministério pastoral, pelo seu magistério aí no seminário, né? Pela sua dedicação como diretor do seminário, e também a gente louva a Deus pelos demais professores do Seminário Concórdia. Então, agradecendo ao diretor, a gente agradece a todos os professores aí do seminário e louvamos a Deus pela vida de vocês, pelas habilidades, capacidade, pela dedicação que vocês têm com os nossos alunos para a boa formação teológica e humana dos nossos alunos, para que eles possam continuar servindo a Deus na igreja depois como pastores. Muito obrigado, diretor Gerson, pela sua vinda aqui no programa Teologando, aqui na Rádio CPT, e muito obrigado pelo seu ministério, pela sua dedicação no Seminário Concórdia. Que Deus abençoe você, sua família, e que Deus abençoe todos os nossos professores aí do Seminário Concórdia. Muito obrigado, pastor Joel. Isso claro que nos anima e também acentua a responsabilidade do trabalho. Então, que Deus nos dê a fidelidade para que continuemos a servi-lo. Eu aproveito aqui nessa despedida, agradecendo a oportunidade deste momento, para dizer aos nossos queridos ouvintes que estão acompanhando o programa na CPT,
de que nós teremos a formatura do seminário no dia 11 de dezembro e, infelizmente, tendo em vista ainda a situação pandêmica do país e por causa das restrições que os protocolos estaduais e municipais estabelecem, nós teremos um público bastante reduzido na nossa formatura. Nós estamos priorizando a presença daqueles convidados dos próprios estudantes. Então, infelizmente, este ano nós não poderemos abrir o convite da formatura para todos aqueles que possivelmente gostariam de vir. Mas a boa notícia é que a formatura será transmitida e todos poderão, então, mesmo não podendo estar aqui, assisti-la. É um momento muito especial na vida do seminário e queira Deus que no próximo ano nós possamos novamente ter uma formatura em que todos aqueles que quiserem vir possam vir e serão muito bem-vindos. Então, muito obrigado. Deus abençoe ricamente ao senhor, pastor Joel, sua família, a toda a direção nacional da igreja e a cada um dos pastores e membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E contamos com todos para que incentivem jovens e senhores para que pensem na possibilidade de virem a estudar no Seminário Concórdia. Muito obrigado e um grande abraço. Muito bem. Professor, o senhor falou da formatura que será restrita a poucos convidados por causa do momento pandêmico, né? Será transmitida, então, a formatura e teremos também o culto do dia do chamado. O culto do dia do chamado será transmitido também. Que dia que será o culto do dia do chamado? Deixa eu só olhar aqui no meu calendário, pastor Joel. A formatura será no dia 11 de dezembro. Né? Dia 11. O dia do chamado é dia 3 de dezembro, é uma sexta-feira, às 15 horas. A Diretoria Nacional e a Congregação de Professores estarão reunidos, então, naquele dia, né? Será a designação tanto para os estagiários como para os formandos. Então, no dia 3 de dezembro, a partir das 17 horas, será, então, também transmitido aquele culto tão especial, tão bonito, o dia do chamado e o dia também da entrega dos locais para estágio. Ok, muito bem. E a previsão para o ano de 2022 é iniciar o ano acadêmico com aulas presenciais? Esta é a previsão, pastor Joel. Para o dia 3 de março, nós estamos prevendo o início do ano letivo. No dia 2 de março, então, à noite, teremos o culto de abertura e queira Deus que possamos, de fato, ter as aulas totalmente de maneira presencial já no próximo ano. Muito bem, nós estamos falando de previsão porque é o que nós temos legalmente hoje, né? O seminário tem que seguir determinações legais, então hoje estamos nessa situação, é possível a gente agendar para o dia 3 de março a aula presencial. Se o momento pandêmico mudar e houver uma nova legislação municipal, estadual, federal, a gente precisa seguir as normas do Estado aí, por sermos um centro educacional que segue regras do governo, né? Então, por isso que eu disse qual é a previsão hoje, né? Hoje a previsão é essa. Muito bem. Novamente, muito obrigado, professor Gerson. Obrigado a você que está aí nos acompanhando na Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Agradecemos o carinho aí da sua audiência. Pedimos que você compartilhe essa live, compartilhe o podcast, baixe o aplicativo da Rádio CPT, ouça a programação diária da Rádio CPT e faça com que as entrevistas e os conteúdos que aqui são produzidos sejam divulgados entre os seus familiares, entre o seu círculo de amizade, para que mais pessoas conheçam, então, a Rádio Cristo para Todos e as programações da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também os ensinamentos que aqui são transmitidos nas muitas entrevistas que acontecem aqui na Rádio Cristo para Todos. E nós iniciamos esta live aqui com o vídeo institucional do Seminário Concórdia, uma campanha de recrutamento para novos alunos, e queremos encerrar agora, professor Gerson, com um vídeo que foi produzido pela IELB-Com, com o seminário, que fala da provedoria do seminário. O seminário, para que ele continue exercendo as suas atividades, ele precisa de aporte, suporte, subsídio financeiro. E nós temos, assim, muitas pessoas que apoiam o Seminário Concórdia. Primeiro é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que aporta um subsídio financeiro todo mês para o caixa do Seminário Concórdia. Também nós temos os alunos que pagam as suas anuidades, as suas mensalidades, os alunos que contribuem financeiramente para a manutenção do Seminário Concórdia. E aí a gente tem a Liga de Servas Luteranas do Brasil, nós temos a Liga de Leigos Luteranos do Brasil,
nós temos um trabalho muito bonito que é a Associação de Servas Amigas do Seminário, a ASAS, faz lá, auxiliando os alunos do seminário. E nós temos um outro trabalho muito bonito também, que distritos da IELB são convidados a ofertarem num mês específico de um determinado ano, e eles fazem uma oferta muito generosa, assim, muito bem-vinda ao Seminário Concórdia, e a provedoria do Seminário Concórdia, então, sempre agradece a estes irmãos e irmãs que ofertam e que ajudam a manter o nosso Seminário Concórdia. Então, a gente quer encerrar aqui convidando você para assistir o vídeo institucional da provedoria do Seminário Concórdia. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e tenham aí um abençoado final de semana. Compartilhem Cristo para Todos, a Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Quando Deus pediu a Abraão que ele lhe sacrificasse o seu único filho de 15 anos sobre o Monte Moriá, e quando estavam indo para o lugar da execução e do culto do sacrifício, seu filho Isaque lhe perguntou: Pai, temos tudo o que precisamos, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Desta palavra, proverá, ou do verbo prover, vem a provedoria. Prover quer dizer arrumar, reivindicar, buscar, fazer qualquer coisa para que se concretize o objetivo daquilo que se precisa. Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós queremos apresentar para vocês a provedoria do Seminário Concórdia. É função do Departamento de Ensino da IELB prover recursos para o seminário, para que o seminário continue com a sua missão, que é a formação de obreiros e obreiras para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pastores, diáconos e diaconisas. E para que o seminário continue com o seu propósito de formar obreiros para a igreja, nós precisamos muito da sua ajuda, da sua colaboração enviando alunos para o seminário, da colaboração dos distritos, das congregações e das famílias que ajudam financeiramente a provedoria do Seminário Concórdia para que a gente continue com a nossa missão de formar obreiros para a igreja. Bem-vindos ao Seminário Concórdia, a escola de teologia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que prepara pastores, evangelistas, missionários, diáconos para a igreja no Brasil e no mundo. Neste dia, quero apresentar para vocês 3 pessoas muito especiais que representam este grupo tão querido para a igreja e para o seminário, os nossos estudantes. Quero lhes apresentar o Ramon, o Fabiano e o Alan. Olá, querida igreja, com grande alegria que eu venho expor até vocês um pouquinho da nossa vida aqui no campus do Seminário Concórdia. E especialmente agradecer todo o esforço que vocês dispuseram a todos nós aqui no campus, alunos, para que realmente pudéssemos apenas focar nos estudos. E isso com certeza vem através das ofertas de vocês. Eu sou um aluno que fui agraciado com bolsas desde o início do curso de teologia aqui no campus. Isso é uma coisa muito sensacional, muito importante para mim, porque pude realmente focar, estudar, sem me preocupar tanto com essas questões financeiras. Por isso, muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, gostaria de compartilhar com vocês um pouco da experiência que está sendo estar aqui no Seminário Concórdia. O início da nossa caminhada exigiu de nós bastante reflexão e oração, pois nós deixamos para trás uma certa estabilidade financeira, uma estabilidade profissional e abrimos mão disso para estudarmos e a fim de sermos pastores da Igreja de Cristo. Graças ao bom Deus nós temos uma boa provedoria. No meu caso, eu venho falar a respeito do distrito e das nossas congregações e paróquias que nos auxiliam com bolsas de estudo. Apesar de trabalharmos aqui, esposa e eu, nós necessitamos desse auxílio da igreja. E assim nós agradecemos com as palavras do profeta Samuel, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Olá,
As palavras de Lucas em Atos, no capítulo 2, versículo 42 e 44, vão dizer que os convertidos na fé viviam de maneira conjunta e comum, compartilhando tanto coisas espirituais como também materiais. É nesse mesmo espírito que nós, o Seminário Concórdia, vivemos. Aqui nós recebemos e compartilhamos aquilo que recebemos com os demais colegas. Recebemos aqui em especial as ofertas que vêm das mais diversas congregações espalhadas pelo Brasil, como também por meio de servas e leigos. Aqui quero expressar a minha gratidão por todas as bolsas que a nós foram ofertadas. Desde já, o nosso muito obrigado, o meu muito obrigado, como um beneficiário desta grande ação, desta grande obra por meio do amor cristão. Que Deus abençoe a todos vocês que fazem a provedoria do seminário acontecer. Que Deus abençoe os nossos pastores atuais e os nossos futuros pastores, alunos do Seminário Concórdia. Amém. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco alguns de nossos estudantes, um pouco também do campus do Seminário Concórdia, esse lugar tão belo que pertence à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e ouviram por parte de nossos estudantes o agradecimento pelo apoio da igreja. Eu gostaria de momento também agradecer, de maneira especial aos pais de nossos estudantes que nos confiaram seus filhos para que aqui se preparassem para o futuro ministério. Agradecemos às congregações, pastores, distritos, que têm também apoiado nossos estudantes. De maneira muito especial, a Liga de Servas Luteranas do Brasil, a Liga de Leigos Luteranos do Brasil, a membros da igreja, comunidades que têm proporcionado bolsas de estudo. Além disso, queremos agradecer também aos distritos da IELB que têm participado do projeto da provedoria, que tem, desta forma, reduzido o custo para os nossos estudantes. Quero aproveitar para convidá-lo para que conheça o Seminário Concórdia, se não pessoalmente, mas que você possa visitar o nosso site na internet, www.seminarioconcordia.com.br, e também aquilo que temos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.